Salve, salve, agraciados, abençoados de Deus. Outra vez, nós aqui, juntos, no The Revolution Podcast. E você sabe que aqui é com excelência, aqui tem palavra, aqui tem orientação, oração, e aqui você aprende de tudo um pouco. E hoje, como sempre, está conosco uma pessoa esplendorosa. Você sabe como é que é, ele já é da casa, ele é nosso, Pastor Léo. Bem-vindo, Pastor Léo! Deus abençoe, uma alegria novamente retornar aqui aos estúdios do The Revolution Podcast. E eu tenho certeza que hoje vai ser um papo bem proveitoso. Fica aí, não saia. Você vai aprender muito e outra coisa, Deus vai falar com você. Isso é verdade, há muita verdade aí. Mas, Pastor Léo, hoje nós vamos falar sobre Israel. Sim. Hamas. Sim. Tem muito mais aí, Pastor Léo? Sim, tem bastante coisa. Vamos falar sobre Hamas, sobre a faixa de Gaza, vamos falar sobre tudo isso aí. Então nós já podemos ir, Pastor Léo? Bora! Bem-vindos ao The Revolution Podcasts. Neste episódio falaremos sobre Israel, sobre a guerra que lá está, Hamas. Falaremos também dos símbolos judaicos, locais sagrados, isso e muito mais, agora no The Revolution Podcast. Voltamos, Pastor Léo, tamo aí, tamo junto. Pastor Léo, o que aconteceu no dia 7 de outubro do ano de 2023? É uma pergunta que todos não fazem. Não quer calar. É uma pergunta se cala. Que não se cala. Interessante isso tudo. Sim. Que eu saí de Jerusalém dia 5 de outubro. Certo. Eu saí de Jerusalém dia 5 de outubro. Cheguei no Brasil dia 6 na sexta. E dia 7 culminou nesses ataques terroristas do grupo da Jihad Islâmica Hamas. O que se vê é muitas notícias, obviamente, principalmente na internet, mídias sociais, mas nós não vemos assim contudo o real disso aí. Muitas pessoas têm dúvida, olha, Israel, Palestina, Israel está guerreando com o Palestina. Eu já começo esse podcast dizendo que não, a guerra de Israel não é contra a Palestina, é contra o grupo Hamas. Ah, certo. Então seria o Hamas aí o principal. Sim, o que acontece? Esse grupo Hamas em 2007, quando Yasser Arafat, que era o líder da Palestina, inclusive foi um dos grandes expoentes da Palestina, ele morre. Quando Yasser Arafat morre, inclusive antes do Yasser Arafat morrer, ele rejeitou pelo menos 3 resoluções de paz impostas pela ONU entre a Palestina, ali, que é a faixa de Gaza, e Israel. Quando o Yasser Arafat morre em 2007, o grupo armado Hamas, ele toma o poder ali na faixa de Gaza. Certo. Esse grupo Hamas é um grupo que faz parte, que segue a Jihad Islâmica. O que é isso de Jihad Islâmica? É um grupo altamente perigoso, é um grupo terrorista, é um grupo fascínora e genocida. Esse grupo, ele não tolera minorias. Quando eu digo minorias, eu me refiro a negros, eu me refiro a homossexuais, eu me refiro a mulheres e principalmente judeus. O estatuto do Hamas está no Google para quem quiser ler. A fonte principal deles é matar e exterminar judeus. Sim. Esse grupo Hamas, ele tem alguma coligação, por exemplo, com a Síria? Ou também com, sei lá... O Irã é 100% certeza. O Iraque não. O Irã é 100% certeza que quem financia tanto o Hezbollah, daqui a pouquinho a gente vai chegar no Hezbollah, quanto o Hamas é o Irã. Inclusive o Irã ele foi alertado pela ONU porque eles estavam fazendo manipulação com urânio. Para, em tese, construírem uma bomba atômica. E na realidade quem sustenta o grupo armado é o Hamas, é o Irã que sustenta o Hamas. Sim. Mas, por exemplo, nós estamos falando ali da faixa de Gaza. Sim. A faixa de Gaza, para nós, vai até sair para o pessoal aí agora. Assistir para eles verem. Isso, a faixa de Gaza. E assim, a faixa de Gaza é um local onde que tem mostrado muito para nós. Vai sair na tela. Aqui, ó, tá na tela aí. Eles estão vendo as mesmas imagens que nós aqui, Pastor Léo? Tá na tela aí. Isso. Essa parte de amarelo aí, que tá mostrando, é a faixa de Gaza. É um pedaço pequeno. Sim, um pedacinho pequenininho. Que sobrou da época... Palestina. Da Palestina. Você sabe que essa palavra Palestina vem de uma palavra, a palavra que significa Pilístia.
Isso te lembra alguma coisa? Sim, Asdod, Arca. Me lembro os filhos. Chegamos aí. O que acontece é que esse pessoal que está na faixa de Gaza Sim. são árabes, mas essa faixa de Gaza, ela foi dada para eles ali, depois ali da resolução, e eles chegaram aí através do período otomano. Sim. Otomano. Então, esse período foi quando Saladino tomou Jerusalém, Certo. aquelas guerras dentro da Cidade Santa, e muitos desses otomanos, que são árabes, que hoje da Jihad turcos, Islâmica, turcos, desceram para ali. E se Certo. instituíram nessa faixa de Gaza. Que se nós formos ver bem essa faixa de Gaza, qual é o questionamento de todo palestino? Que eles querem Jerusalém. Mas bora lá. Os judeus, eles nasceram muito primeiro que os árabes. Os árabes se formaram como povo cerca de 500 ali depois de Cristo, nas cruzadas, nas revoltas, no período todo ali daquelas guerras e de Saladino, dos outros sultões e daí por diante. Quando acontece isso, eles se tornam um povo que a ideia deles é o quê? Tomar Jerusalém. Certo. Eles alegam que Jerusalém é a capital da Palestina. Vamos jogar essa falácia por terra. Bora lá. Sim. Quem fundou Jerusalém? Davi. Davi é o fundador de Jerusalém. Sim, segundo Samuel capítulo de número 5, quando Davi entra para tomar conta de tudo Sim. ali, ele funda Jerusalém como a capital de Israel. Por quê? Correto. É ali aonde está o Domo da Rocha, daqui a pouquinho tem Sim. aqui o Domo da Rocha que o pessoal vai poder ver aqui. Vamos colocar o Domo da Rocha para o Pessoal pessoal vai ver ver. o pessoal. Olha o Domo da Rocha aqui, ó. Quem tá vendo Isso. aqui? O Domo da Rocha, a mesquita, essa mesquita Certo. que tá aqui no Domo da Rocha, ela está literalmente em cima da pedra fundamental. Ah, sim. Que pedra fundamental é essa? É no Monte Moriá, aonde Abraão iria sacrificar Isaac. É a pedra que Abraão preparou para sacrificar Isaac, que é chamada de pedra fundamental. Alguns sábios judaicos, alguns sábios, por exemplo, do Talmud, alguns sábios mais antigos, eles dizem que Deus criou o mundo através dessa pedra fundamental, onde Abraão iria sacrificar Isaac. Então aqui, onde está o Domo da Rocha que o pessoal está vendo, era onde era o lugar chamado Santo dos Santos no templo. Sim. Haja visto que esse templo aqui era o templo de Herodes. Foi feito por Herodes, mas o local era o mesmo do templo de Salomão. Eles simplesmente reerguiam as paredes, mas as pedras ali que estavam são as mesmas. Então eles construíram essa mesquita, vamos pôr aí, ó, entre 350 a 500 depois de Cristo. Sim. Eles alegam que essa mesquita foi eles que chegaram primeiro, mas na realidade, eles construíram em cima do Santo dos Santos. Sim. Porque é o seguinte, a gente vê que o imperador Adriano, Sim. 130 depois ali de Sim, Cristo, 130 de si. ali o templo já estava destruído. Já porque estava em destruído. 70, bem Vespasiano antes, entrou, isso, com Tito Roma ali, com Tito e Vespasiano, imperador Tito, o general Vespasiano, entraram e jogaram Jerusalém. jogou tudo por chão. terra. Jogaram Tudo pro por chão. terra. Destruíram tudo. E aí a gente vê que, para ter esse nome, você pode. Não, você pode. Você fala para mim como é que se deu o nome, por exemplo, do local que nós chamamos de Israel como Palestina. Fala para eles. Na realidade, o pessoal que está me assistindo aqui agora, o pessoal que vai assistir, o nome Palestina vem da palavra Pilístia, que origina-se da Filístia, dos Sim. filisteus. Esse pedaço de terra, ele foi dado para eles pela ONU. Quando houve a resolução, olha só, de 48, Sim. que Israel ela foi reconhecido como Estado independente ou nação independente, se cumpre a profecia de Jeremias 38, onde o profeta vai dizer que aqueles que foram dispersos ali a partir do versículo 8 iriam voltar para sua terra. Haja visto que 48 nós estamos 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. 3 anos. O Hitler matou 6 milhões de judeus. Naquela época havia aproximadamente no mundo entre 15 e 16 milhões, alguns do censo dizem, de judeus. Ou seja, ele matou a metade do povo. Esse restante de judeus que sobrevivem, eles começam a voltar para a Terra Prometida. Esses judeus que voltam eram idosos, aqueles que haviam sobrevivido aos campos de Auschwitz, aqueles que haviam sobrevivido aos horrores do nazismo, às destilações que o nazismo fez. Ou seja, sim, eram pessoas fracas, colonos, que saíram de Marrocos, que começaram a ser expulsos pelos árabes, e houve a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa. Por isso que o Brasil tem muito judeu. Quando os judeus vieram para o Brasil, eles tocaram um nome. Por exemplo, o nome judaico aqui no Brasil, muito comum, é Silva. Os judeus askenazes trocaram o nome para Silva, para Guimarães, para Camargo. Mas seria isso uma certa preocupação de ser perseguido de novo? Sim, sim, para não morrer. Eu digo para você, sem sombra de dúvida, o Brasil ele tem a mixigenação de africanos, na sua maioria africanos, judeus e índios. Sim. É uma mixigenação de 3. Eu não estou dizendo os povos que vieram depois ali, os italianos, os nipo, não, mas no descobrimento, o Brasil ele é fertilizado, quando eu digo geneticamente, por africanos, judeus e índios.
Certo. Boa parte do Brasil tem DNA judaico. Sim. E uma das coisas que mais me impressionam, pastor Léo, é o seguinte. Porque quando a gente está falando da resolução de 48, para que as pessoas entendam, começou em 47 um tratado assim que a ONU estava tentando. A ONU é uma entidade antissemita. Isso. Antissemita. Eu falo que sem medo de errar, para quem está me assistindo aqui olhando na câmera, a ONU é uma entidade antissemita. Sim. E uma das coisas que mais me impressionam, principalmente na ONU, que ela começou isso, mas já havia, pelo menos o que o povo fala, já havia um tratado com a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Sim, havia esse tratado com os ingleses. Na Primeira Guerra Mundial já tinha esse tratado. Sim. Falando assim, olha, porque tem o sionismo. Sionismo. O sionismo é aquele movimento que começa ali, principalmente com os otomanos ali na Palestina. Palestina. Palestina, entre aspas, viu, gente? Depois a gente explica um pouquinho mais o porquê do nome Palestina. Porquê do nome Palestina. Mas ali, os ingleses falaram, olha, se nós ganharmos essa guerra, é bem verdade que estava Estados Unidos, França, Inglaterra, sabe aquela grande colisão da Europa ali e tudo. Ali eles falam o que mais interessa para nós é o seguinte, que eles falam assim, olha, se nós ganharmos, nós vamos juntar junto com o sionismo para montar um Estado de Israel outra vez. A Inglaterra se dispôs, mas a União das Nações, barrou. Falou assim, olha, vocês podem até querer. Inclusive depois entrou o Oswaldo Aranha, nós vamos chegar lá na questão quando o Oswaldo Aranha entrou, na abertura solene da ONU, de 48, que ele deu voto reconhecendo, inclusive lá em Jerusalém, eu já fui umas 3 vezes nessa praça. Sim. É no centro, perto tem um lugar chamado Mamila, tem um centro lá em Jerusalém aí, tem um hotel chique, tem um centro comercial que tem muitas lojas de grife. Do lado descendo direito assim do Mamila, tem uma praça do Oswaldo Aranha. É mesmo? Sim. Uma praça com a estátua escrita em português, uma homenagem ao ilustre brasileiro Oswaldo Aranha, lá em Jerusalém. Que interessante. Vindo depois sai a porta de Jaffa, assim, sobe um pouquinho, vira à esquerda, na Avenida Ayerudá, você sai assim à esquerda, à direita já a Praça do Oswaldo Aranha. Uma homenagem ao ilustre brasileiro Oswaldo Aranha. Certo. E o que mais me deixa indignado, pastor, é o seguinte. A gente vê que na Primeira Guerra Mundial, que terminou bem ali no início do século, estavam todos esperando essa resolução. Sim. E o negócio foi andar depois da Segunda Guerra Mundial, depois de um desastre. Não, eu falo assim, uma coisa terrível. Um desastre. E assim, o interessante dessa questão da resolução foi algo bem arquitetado para demorar depois para enfraquecer o povo judeu. Porque a ideia desses antissemitas, na realidade, é exterminar o Estado judeu. É acabar com os judeus. Aí, voltando a essa questão da resolução, os judeus começaram a voltar para a Terra Prometida. Houve uma colisão de alguns países árabes, como o Egito, a Síria, o Líbano, o Iraque, a Jordânia, o Irã, foi 7 países. E deixa eu lembrar o outro, Marrocos. Esses 7 países, eles fizeram uma colisão árabe. Sim. Eles conseguiram reunir 1.500.000 soldados árabes, aproximadamente. Você tem ideia disso? 1,5 milhão? Que isso? De uma incursão. Só que nessa incursão eles iam lutar contra 600.000 colonos. Quando eu digo colonos, eu estou dizendo um exército que tinha aí um efetivo de aproximadamente 100.000 e o resto resolveu lutar porque não queriam morrer. Quando eu estou dizendo que queriam lutar, eu estou me referindo a idosos, mulheres e até mesmo crianças. Saíram para a guerra de 48. E essa guerra é chamada da Guerra dos 6 Dias. Por que essa Guerra dos 6 Dias todo o Estado de Israel ele é cercado por 1,5 milhão aproximadamente de um exército? Só que o mais louco disso tudo é o milagre que acontece na Guerra dos 6 Dias, que a mídia insiste em dizer que não aconteceu, que a mídia insiste em propagar que não teve. Deixa eu dizer aqui para vocês que estão vendo esse podcast, quem está aqui comigo me acompanhando pelo Instagram, era assim. Eles iam 6 soldados judeus. Tinha 6, mas eles iam 50. Eles iam um avião israelense, vinham 30. Houve um caso de um general árabe, está no History, coloque depois no YouTube a Guerra dos 6 Dias pelo History Channel. Eles dão ali uma visão imparcial do que aconteceu de verdade. Um general disse que foi para atacar os judeus. Quando ele olhou
Aí já visto que o capitão ali da brigada já falou para os judeus assim, vamos se render porque tem muito. Havia mais de 500 soldados em volta deles, eles eram mais ou menos 20 ou 30, não me recordo, mas estava dentro disso aí. Quando ele fala isso, os outros soldados, que eram 500 árabes, jogaram as armas no chão e levantaram a mão para cima. Aí os israelenses se assustaram. Imagino. Quando o árabe falou assim, vamos parar porque em volta deles há dezenas de milhares homens de farda branca com escudos e espadas. Você está entendendo aí o agir do Deus Todo-Poderoso? Sim, estou entendendo. Então foi Deus que pelejou pela Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias. Então ao longo desses séculos, Deus tem pelejado em favor de Israel. Porque a realidade não é por terra que eles estão brigando ali, eles querem varrer Israel da face do mapa. Isso é verdade. Isso é a ideia. Eu até mesmo eu estava percebendo há um tempo atrás que Israel se tornou um local que qualquer um que chega quer bombardear. Sim. A ideia eles querem é Jerusalém. A ideia é a cidade santa, Jerusalém. Sim. Porque Jerusalém hoje é o centro de adoração das 3 maiores religiões do planeta. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Lá dentro você vai encontrar o Kotel. O Kotel me refiro ao Muro das Lamentações. Muro a gente fala Lamentações para os ocidentais. Lá a gente fala Kotel, ou Westerhall, ou Kotel, para os judeus, que é o muro. A mesquita de Al-Qizarra, essa que está em cima, que é do Domo da Rocha, e o túmulo do jardim para os cristãos. Quando eu me refiro ao túmulo do jardim, eu estou me referindo a esse aqui, ó, que é o verdadeiro. O túmulo do jardim, Sim, né? Deixa eu me referir para vocês aqui qual é o verdadeiro túmulo. Vamos falar no túmulo do jardim aqui. Depois do Kotel, o Kotel aí... Tem do Kotel. Aí. Isso. Deixa eu virar aqui o pessoal que está no meu Instagram também, o pessoal que está vendo aqui, ó. Esse aqui é o túmulo do jardim verdadeiro. Aquela igreja do Santo Sepulcro que está dentro da Cidade Velha é fake. Aquilo lá é fake? Fake católico. Nada contra você católico, tá? Vamos estudar um pouquinho de história. Sim. Porque tanto nos textos de Mateus, ali 28, quanto João, capítulo 18, quanto Marcos 16, diz que o túmulo de Jesus ele foi esculpido numa rocha maciça, em um jardim. Sim. E esse jardim ele ficava do lado do Gólgota. Gólgota é uma palavra que é caveira. Eu tenho alguns vídeos aqui. E você pega aqui andando aqui, ó. Você sobe aqui, vira, caminha pra cá, o Gólgota tá do lado. Quando eu saio daqui de sua casa. Hoje o nariz da caveira tá quebrado. Mas você olha assim na rocha, há 2 olhos do crânio e a boca e o nariz. É uma caveira. A rocha é uma caveira. Acho que eu tenho foto aqui. É uma caveira, ver se eu consigo mostrar pro pessoal. Então, assim, é muito interessante. Que o texto vai dizer que ele foi crucificado ali. E logo depois havia esse jardim que foi esculpido na rocha por um homem chamado José de Arimateia. Olha aqui, dá para você ver lá, tá vendo os olhos? Sim. Aqui embaixo aqui, ó. Os olhos da caveira, ó, o pessoal tá vendo aqui, os olhos da caveira. Então Jesus foi crucificado aqui, o jardim ele é do lado. O jardim ele é do lado, do lado, do lado, do lado. Então, a Igreja Católica alega que o túmulo de Santo Sepulcro é lá dentro, mas não é. Comprovadamente, historicamente, a gente pega dados arqueológicos que o túmulo de Jesus foi aqui, nesse aqui que está aqui. Certo. Que é a tumba do jardim. Então, essa tumba do jardim, agora voltando, é para os cristãos. O lugar mais sagrado do mundo. Por isso que essa guerra parece que nunca vai ter fim. Sim. Isso já começa a se saber aonde? Quando Abraão faz um filho onde, assim, não estou falando que o povo vai me entender. Ele faz um filho em Agar, Ismael. Boa parte do povo árabe descende de Ismael e Esaú. Mas boa parte do povo árabe, e assim, os árabes mesmos, eles não concordam com isso que o Hamas está fazendo. Sim, o pessoal árabe é um pessoal do bem, a sua maioria são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas que trabalham a sua maioria no comércio, e são descendentes de Esaú e de Ismael. E é uma bênção de Deus sobre esses 2 povos. Esaú, ele era o quê? Ele era caçador. Ismael foi para o deserto, tiro de flecha. Então Deus abençoou tanto Esaú quanto Ismael como nações. E o que nós precisamos entender é que é necessário ter uma paz entre esses povos. Certo. Porque quando Jacó ele encontra com Esaú em Gênesis 32, ele abraça o irmão, houve um perdão entre ambos os povos. Esse perdão de Gênesis 32 e 33, ele precisa ser resgatado. Como nós vamos pregar ali a paz no Oriente Médio? Respeitando Israel e respeitando a Palestina, aquilo que ele é de direito. Porque enquanto eles continuarem atacando Israel, enquanto eles continuarem fermentando o ódio contra os judeus, o antissemitismo, daí por diante, não vai ter paz. Não vai ter.
E uma das coisas que mais estão acontecendo, principalmente nessa região, é porque antes de Jesus, até na época de Jesus, e um pouco depois de Jesus, não havia a ideia de Mohamed, Sim. Alá com Sim. o profeta, não tinha essa ideia. Tinha essa ideia. Essa coisa foi acontecer bem depois. Sim, foi bem depois. Essa revelação de Alá é bem depois da destruição de Jerusalém, é bem depois. Então, qual é a alegação dos árabes, cara? Que chegaram primeiro é mentira. Só que a nossa mídia é uma mídia mentirosa. É uma mídia manipuladora. Eles gostam de manipular dados históricos verídicos para colocar o quê? Israel como assassino. O que está acontecendo na Palestina, eu choro por todos aqueles civis que estão sendo mortos. Mas quem é o culpado disso tudo é o Hamas. Israel só está se defendendo de uma retaliação com a nação soberana. Qualquer nação soberana em si, que ela é atacada por um inimigo, ela vai revidar. Sim. Isso é fato. Só que querem colocar Israel como assassino. Sim. E uma das coisas que mais me chamam a atenção concernente a Israel é que em Gênesis 12, quando chegamos em Gênesis 12, nós vemos o Senhor falar simplesmente uma coisa esplendorosa. Abençoar isso que te abençoar e amaldiçoar isso que te amaldiçoar. Isso. Verso 3. E quando Abraão, ele parte para um destino onde o Senhor o guia. Sim. Teologicamente falando, a gente não pode falar que Abraão saiu assim, a Deus dará. Não, Deus guiou, ele foi guiado. Ele foi guiado. Foi guiado por uma voz. Simplesmente não conhecia o local da forma que Deus queria. Mas Sim. ele sabia que estava sendo guiado. Todos os passos de Abraão, até mesmo quando ele errou indo para o Egito, ele foi guiado para a O salmista terra. diz ali no Salmo 34 que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Sim. E isso Abraão viu muito bem. A linhagem de Abraão começa muito bem assim. Sim. O que nós vemos que depois o povo começou a desvirtuar. Mas ali no início, a terra que era de Abraão, estavam os caldeus, ali estavam os jebuseus, todos esses aí sofreram. Por quê? Era Deus falando, olha, vocês têm um tempo para ficar aí. Depois disso aí, meus queridos, é o meu povo que vai ficar. Verdade. A minha descendência. E quando eu falo isso, eu já falo como Jesus Cristo impondo para aquele, mostrando através de Abraão. Porque, olha só para você ver. Abraão lutou contra Amaleque. Uhum. Ele lutou contra os 4 reinos que foram contra ele. 5 reis e 5 exércitos. Isso. E detalhe, com 318 funcionários, hein? Isso. Ele sozinho com esse pessoal venceu todos. Todos. Deus abençoou ele de tal forma que ele estava preparando a sua linhagem. Não é assim, porque ele mesmo não iria ver a terra. Uhum. Ele passou por Canaã, ficou um tempo e vazou. fora. Até porque quem estava em volta dele lá eram os países que ele poderia pegar os recursos. Enquanto Deus estava preparando os países para dar ele o recurso, ele estava como um nômade. Uhum. Mas esse mesmo Abraão sabia para onde a linhagem tinha que ir. Sim. Eu fico imaginando que todos os dias ele pegava Isaac e falava, Isaac, é para lá, é para lá, Sim. é para lá que você vai. Você concorda comigo? Concordo. E essa questão, quando Deus chama Abraão, quando o Senhor Deus ele chama Abraão, quando ele comissiona Abraão, ele diz assim, olha, eu vou te colocar na terra que emana leite e mel, e essa terra hoje é Israel. Sim. É Israel, e assim, o Monte Moriá é Jerusalém. É Jerusalém, aí beleza, eles saem dali por causa... José é vendido como escravo, eles têm que voltar para o Egito, que a situação toda... Sim. Ficaram mais de 400 anos no Egito, depois Deus os tira do Egito para levar eles de novo aonde Abraão pôs o pé e Deus lhe deu por herança, por terra. Sim. E eles ficaram no Egito por causa de quê mesmo, pastor? Olha aí, 430 anos na Sim. terra do Egito. E quem foi avisado que eles iam ficar lá? Abraão. Abraão ficou avisado. Nada saiu do controle Abraão. de Deus. Eu acho isso incrível. Incrível. Porque depois que o tempo passa, a gente começa a analisar detalhes por detalhes. A gente vê, por exemplo, o Hamas está na faixa de Gaza.
Abraão já foi tão bom, que quando a gente estuda, a gente vê que ele abençoava até mesmo os seus vizinhos. Sim. As nações vizinhas tinham Abraão como um senhor do Deus vivo. Um homem que conhecia os astros e estrelas. Para eles era tudo muito místico. Abraão disse para Ló, eu acho interessante, porque se Israel deu essa faixa de Gaza para os palestinos viverem lá, mesmo que fala a resolução da ONU, Israel poderia ter acabado com tudo. Porque lá em 1967, eles tinham só 57 a 43. Dividiram assim. 57 para Israel, 43 para eles. Eles não aceitaram os 43. Não aceitaram. Vieram para a guerra, apanharam, tomaram para dentro. E quiseram ficar com aquela pedacinho daquela península lá. E a ideia deles é o quê? Tomar Jerusalém. Isso. Tentaram isso, Israel ficou com 75%. Aí ficou Jerusalém Oriental, ficou depois também lá em cima, eu acho que é Golã, lá em cima. Sim, na divisão lá em cima do Golã. Da Síria. E aqui embaixo ficou a faixa de Gaza. Olha só pra você ver, voltando para Abraão. Quando Abraão vira para Ló e fala assim, Ló, faz o seguinte para mim, Ló. Você escolhe, Ló. Ou você vai para a direita, eu vou para a esquerda, ou você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Você escolhe. Ló rapidinho escolheu a melhor terra. Sim, olhou as campinas de Sodoma e Isso. Eu fico imaginando que na hora que fizeram a divisão lá, eles devem ter lembrado de Abraão. Claro. Esse povo deve lembrar, deve falar assim, não, então Lembrou. fica aí. Lembrou. Fica aí. E por incrível que pareça, eles estão há mais de 70 anos isolados numa área. Tá quase 80 anos isso, né? Isolados num cubículo que não pode pegar água. Tá até na guerra, eles não estão bebendo água. Eles não estão pegando água, porque a saída pelo Egito tá bloqueada e a saída lá em cima na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza toda tá liberada, tá fechada. E agora que tem um detalhe. A ONU colocou canos, toda a Palestina ali. Sabe o que o Hamas fez? Sim. Ele pegou esses encanamentos de ferro, cortou e fez míssil. Olha só. Todo encanamento que a ONU colocou ali na faixa de Gaza, ali em Gaza, na Palestina, o Hamas cortou e fez mísseis. E o Hamas construiu túneis em 70% do território palestino, para ele conseguir fugir dentro desses túneis. E esses túneis estão feitos as suas bases debaixo de hospitais, de escolas, porque eles são vagabundos, malditos. Eles colocam mulheres, crianças, idosos como escudos humanos. Sim. Será que eles imaginavam que para eles estão tendo sucesso? Mas a gente já viu que esse negócio para eles não vai dar certo. Eles vão, além de causar uma destruição muito grande para o seu povo, o próprio Hamas, o terrorismo em si, no ser humano ali, os caras não vão ficar vivos. Vão todos morrer. Vão todos morrer. Quer ver? Eu até ver aqui no IDF, aqui o perfil do IDF. Porque eles... Quer ver? Eu estava vendo no jornal. Aqui, ó, que o IDF já colocou, ó, que os caras foram eliminados, ó, os chefes do Hamas, ó. Eles eliminaram 246, ó. Ali Kadir, comandante do Hamas em Nukba. Zakari Rabo Marmar, comandante internacional de relacionamento do Hamas. Belel Akdrada, comandante das forças especiais do Hamas, foi pro inferno. Ouelet Edi, comandante das forças do Hamas no sul do Distrito Nacional e também na segurança. Eliminate. CPF cancelado. Joad Abutz Mallah, ministro do Hamas da Economia, morto em Gaza. E o último aqui é o Mered Abu Mereh. Ou seja, foi morto e ele era o tesoureiro do Hamas. Então, ou seja, que tá aqui, o IDF conseguiu abater 6 cabeças do Hamas de peso. Os caras não resistiram. Não. E agora, falando sobre o povo de Israel, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso aqui, ó, esse local. É o Kotel. O muro. É o lugar, se eu sou suspeito de falar, Sim. É o lugar que eu mais amo estar em Israel, é aí. Eu já cheguei... Semana passada eu orei 6 horas consecutivas aí no muro, um pouquinho, essa parte aqui, um pouquinho pra cá que eu fico, eu gosto de ficar bem no meio aqui, aí eu pego uma dessas cadeiras brancas, levo lá pra frente, coloco assentado e coloco a mão e ali eu fico. Eu orei 6 horas, meu aniversário foi 1º de outubro,
Do dia 30 de setembro até 1º de outubro eu passei orando aí no muro. Com a minha cara no muro. E você vê que você observa que tem Askenazes, Sefaratinos, vários clãs judeus. Uma curiosidade, sabe por que eles ficam se remexendo daquele jeito? Porque os sábios judaicos dizem que a nossa alma é como uma flâmula de uma vela. E a vela, quando ela está queimando, o fogo dela vai balançando. Então, quando você balança o seu corpo diante do Deus Todo-Poderoso, você está balançando a sua alma e você está declarando que o Senhor é aquele que sopra a sua vida. Então, por isso que eles, quando eles fazem isso aqui, ó, eles estão declarando que Deus é aquele que movimenta a vida deles. Entendi. Por isso que eles movimentam Sim, cabeça, mão, braço, perna. Interessante, interessante. Muito interessante. Sim, isso é um costume talmúdico de milênios. Nesse lugar, tem alguma referência bíblica que diga para nós? Porque foi a única coisa que resistiu desde a época, vamos dizer assim. Segundo Crônicas 6:32. Se você tiver com a Bíblia aí, tá com ela aí. Sim. Segundo Crônicas 6:32. E uma das eu vou citar outras referências sobre o Cotel. Segunda Crônicas 6:32. Vamos lá, segunda Crônicas 6:32. Sim. Assim também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas por amor do teu grande nome, da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. Que casa? O templo. O templo. Aqui que diz assim que Deus levantaria, versículo 33, 34, que Deus levantaria da sua santa habitação e abençoaria esse estrangeiro peregrino. Sim. Quando Salomão escreve segundo Crônicas 7:14, a oração que foi feita nesse lugar. Está falando da casa, do templo, das paredes. Isaías 38, versículo 2, diz que Ezequias desceu para orar na parede do templo. Uau. Foi lá que Deus anulou a sentença dele de morte. Uau! Que lugar maravilhoso, hein? Sim. E a gente vê tantas pessoas no mundo inteiro indo pra lá, hein? É o lugar que é o mais orado do planeta, é o muro. Sim. Eu tenho pessoas colocando bilhetes ali. Mas será que o Hamas atacaria esse Não. muro e lá em cima o Domo da Pedra? Não, porque assim, o sistema de defesa deles é muito forte. É muito fortificado. Mas será que é a Se ideia acontecer do Hamas? isso, a ideia é essa. Isso gera uma terceira guerra mundial, né? Porque aí o mundo todo vai se mover para destruir o Hamas. Não só o Hamas, mas vai varrer quase todos eles ali. Sim, sim. E uma das... A gente vendo essa imagem do muro, isso me faz lembrar disso aqui, ó. Bandeira de Israel. Sim. Olhando. Você acha que este povo judeu, hoje eles pensam muito mais, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias, Sim. mas você acredita que hoje muito mais eles pensam que o Messias está próximo? Sim, na realidade essa questão da crença, da não crença em Jesus, é uma profecia bíblica. Sim. Romanos 11, se puder abrir aí, é um propósito de Deus. Há um plano de salvação para Israel. Sim. Há um plano de salvação. Olha que interessante, Romanos 11, versículo 1, o que Paulo vai dizer? Romanos, capítulo 11. 11, versículo de número 1. Página da Bíblia aqui. 11:1 de Romanos. Pode ler. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Você viu que ele falou que Deus não rejeitou o seu povo. Sim. Aí o que Paulo vai continuar a dizer? Lê o versículo 2 e 3 aí que você vê. Vamos lá. No 2 e no 3. Deixa eu mudar aqui. 2 e 3. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou ele vai citar o texto lá de Elias, ora, não ficaram os profetas. Ou não sabeis Que a Escritura o que diz? a Escritura diz de Elias? Mataram os Como- teus profetas, Isso. só eu fiquei. Aí o Como texto vai fala dizer, Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. Só eu fiquei e buscam a minha alma? Aí vai ler o versículo 6, 7, 8 aí. Como está escrito? Ele vai citar Isaías 29, 13. Isso. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira. A graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira, a obra já não é obra.
Por quê? Porque Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Sim. Versículo 8 é a chave. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver, Até os dias de hoje. e ouvidos para não ouvirem até os dias de hoje. Resumindo, foi Deus que cegou eles para eles negarem a Cristo. Sim. Para o evangelho chegar a todos os homens. Sim. Se eles aceitam a Cristo como Messias, eles ficavam para eles. Sim. A prova é que o judeu, por exemplo, cultura judaica, eles não passam para ninguém. Eles cumprem o mandamento de Deuteronômio, que a cultura é o que Jesus falou, jogar pérola para porco. Você imagina se eles aceitam a Cristo? O evangelho não chegava a gente. Não ia chegar. Então Deus fez com que eles negassem a Cristo para que o evangelho chegasse a todo mundo. Mas há um plano de salvação de Deus para eles. Há um plano. Mas a gente precisa entender esse plano, que eles Sim. precisam entender um Jesus judeu. Não esse Jesus católico, ocidental, que está numa cruz. Não, mas um Jesus que é o cumprimento de toda a Torá e os profetas. Esse Jesus os judeus param para ouvir. Sim, então esse Jesus. Mas, falando em Jesus Cristo e Israel, você acha que a rejeição de Israel por Jesus, ela tem aumentado ou diminuído? Porque, vamos lá explicar isso. Por exemplo, um ateu não acredita em Deus, muito menos em Jesus Cristo. Mas tem as outras religiões que, quando se fala, agora falando do nosso tempo, eles estão tentando exterminar os cristãos. A gente fala assim, não, mas a gente já vê, até mesmo na nossa nação brasileira, que de cima para baixo, de baixo para cima, já tem pessoas querendo fechar a igreja, matar pastores, prender crentes. Sabe, a Bíblia, em alguns aplicativos que você abre agora, a Bíblia está sendo distorcida. Muitas coisas que você coloca na internet, por exemplo, no Instagram, se você colocar algum tipo de versículo que alguém denunciar, já era. Você perde a sua página, ou eles mandam você tirar a publicação, ou eles te derrubam. Sim. Você acha que o judeu está acompanhando as linhas das outras religiões, ou eles estão na mesma, ou estão apoiando mais assim, aos o evangelho cristãos? tem alcançado... Na verdade, é uma mentira que eles falam que os judeus odeiam cristãos. Isso é mentira. Aquele cuspe que aconteceu aqui é um fato isoladíssimo. Isoladíssimo. Eles respeitam demais. E eles amam brasileiros. E porque eles não distinguiam antigamente o que era católico e evangélico. Para eles era tudo igual. Então eles têm um ranço pela igreja católica muito grande. Sim. As cruzadas, vocês sabem... Sim. Toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial, de influências, quando o Estado judeu se tornou Estado, a Igreja Católica, o Papa não quis, enfim. Mas, quando eles percebem essa diferença, eles respeitam. Sim. Eles respeitam muito, muito, muito. São pessoas que buscam pela paz. E, obviamente, se eu estou num país do Oriente Médio, eu tenho que respeitar a cultura dele. Sim. Então, quando eu chego num país, num bairro, por exemplo, que é o bairro judeu ali da Cidade Velha, próximo ao Candelabro de Ouro, é um bairro ultra-ortodoxo judeu. É necessário respeitá-los, até porque eu estou dentro da casa deles. Então, como é que eu vou pregar um Jesus para eles se eu não respeito a cultura deles? As culturas. Uma coisa é eu discordar. É claro que se morrer sem Jesus não tem salvação. Sim. Isso é Bíblia, gente. Mas é necessário respeitar a cultura alheia. Como é que eu vou pregar para alguém Cristo se eu não respeito essa pessoa? Sim. E aqui a gente pode olhar que a gente não respeitar. Por falar em não respeitar, pastor Léo, agora vai chegar naquele ponto. Eu te falei. Me fala aí. Desculpa usar o termo, mas tem uns manés da vida aí que pega a cultura judaica para enfiar dentro do cristianismo e faz tudo errado. E aí, judeu fica irado de um lado, cristão irado do outro. E aí, me fala desses camaradas que usam o talent errado, usa tudo errado. Fala sobre eles, pastor. A realidade é que é uma salada de fruta. Esses pastores aí, ou pseudo-pastores, eles não sabem nem o que eles estão falando. Eles pegam símbolos do judaísmo, eles não conhecem judaísmo, não conhecem a Torá, não conhecem Talmud, não conhecem Mishnah, não conhecem os Midrash, Agadot, nem mesmo a Kabbalah. E querem pegar símbolos do judaísmo e colocar dentro da igreja evangélica. Irmão, olha só, ou você é cristão ou você é judeu. Não tem como. Mas o judeu é messiânico. Ele é judeu, ele pode continuar fazendo todos os mandamentos dele, tudo aquilo que ele é como um judeu, mas ele é messiânico, ele quer em Cristo. Ele não vai deixar de ser judeu. Sim. Você não se torna judeu, você se converte ao judaísmo. O judeu é raça. É sanguíneo.
Há uma coisa, você converter ao judaísmo. Você é ger, não é judeu. Então há uma palhaçada. Pastores usando talit, eles não sabem nem o que é o talit. Pega todos. A menorá. Pegam tudo, pastor. Como é que isso pode? O pastor, me explica isso. Por que eles fazem isso? Ignorância e gana para ganhar dinheiro. Porque eles acham que vão descobrir a prosperidade de Israel. É verdade, Israel tem a prosperidade. Sim. Mas essa prosperidade é revelada através do estudo da Torá e da aplicação do mesmo na nossa vida e no nosso cotidiano. A prosperidade está contida dentro da Torá. Nós recebemos essa prosperidade quando nós aplicamos na nossa vida os ensinamentos da Torá. E por que a gente percebe muito disso dos homens? Por exemplo, vão lá, buscam óleo, pedra, terra, galho de árvore, folha de árvore, água, para chegar aqui e falar assim, não, porque agora você vai ser abençoado por causa disso. Seria uma comercialização da fé? Sim, comercialização da fé. Porque Israel é santo. Sim. Ali é bíblico, a terra é santa. Mas o povo que vai ali não é santo. O povo é pecador. Sim. E há muitos vendilhões da fé ali, que vão ali para pegar uma água, que muitas vezes não é nem do Jordão, para vender aqui no Brasil em garrafinha. Sim. E daí por diante, ramo da oliveira para tirar teu mal olhar. R$1.000 uma garrafinha de 900 ml. Vendendo talit, e por aí vai. E o povo ainda continua vivendo dessa forma, sabe? Sim. Porque outro dia eu estava percebendo um Monte Palmares. Você conhece o Monte Palmares, sim, pastor? Mas não é brincadeira perguntar sobre isso. Mas o Monte Palmares tinha um sujeito lá. Todo mundo achando que ele era judeu nos dias desses aí. Olha assim, eu falei assim, peraí. E tava com chofar, e trouxe uma menorá, e trouxe um negócio de óleo lá, e tal, e o povo olhando pra ele assim, que não sei o quê. Aí o povo chegava perto, e já começava a querer cobrar dinheiro, embolando a língua pra o povo pensar que ele é tipo um judeu. Você consegue imaginar isso? O cara tava fazendo isso pra quê? Pra vender coisas. E isso, além de ser errado, é uma coisa que traz muita divisão e maldição. Maldição completa. Maldição. E assim, as pessoas não entendem o que é o talit, o que é o tzitzit, o que é um shofar, o que é um shabat, o que são os 613 mandamentos, porque infelizmente nós somos infiltrados pela cultura ocidental. Sim. Uma cultura que deturpou muito acerca da aplicação das escrituras. Uma cultura romana que se aplicou dentro das igrejas evangélicas e infelizmente nós ainda carregamos esse ranço. Sim. A prova, por exemplo, que nas igrejas o povo acha que é domingo, que é o dia mais santo da semana. Mas não é o domingo. Não é o domingo. Sempre foi o sábado. Sim. Aí você percebe que se faz um culto no meio da semana, obviamente nós sabemos que tem pessoas que trabalham e estudam. Sim. Isso é fato. Não estou dizendo que você tem que largar o seu trabalho e o seu estudo para você, às vezes, ir num culto. Mas percebe-se que o número é menos. Domingo lota. Já viu o que é gente domingueiro? Sim. É um ranço católico isso daí. E fora o antissemitismo. O antissemitismo dentro da igreja evangélica contra judeus e Israel cresceu absurdamente. Isso aqui é um antissemitismo? Terrível. A igreja é maior do que Israel. Isso é uma fala católica. Isso é uma fala do concílio do século de número 3, quando fizeram a teologia da substituição, tirar Israel do plano escatológico e colocar a igreja católica. Aos crentes está dizendo que a igreja é maior do que Israel. Aonde? Romanos está dizendo que nós somos enxertados na oliveira. Sem enxerto, não há seiva. Sim, é verdade. Deus quebrou um galho da oliveira e enxertou a gente ali. Então, o antissemitismo, Israel não presta para nada. Os judeus que mataram Jesus. Você vê isso muito dentro da nossa igreja? Muito é o que eu mais vejo. Muito antissemitismo. Propagado por pastores, pregadores, principalmente essa linha de teologia coach. Que é uma linha antissemita. Então, o tempo todo estão aqui nas minhas redes sociais, falando grosserias, falando coisas que não devem, por aí vai. E falando essas coisas principalmente o pessoal do coach, qualquer hora eles vão acabar pegando essas coisas de Israel para tentar fazer dinheiro. Não, já estão tentando já. Porque até então eles estavam conosco usando só a Bíblia. Uhum. Paulo Vieira, companhia, sim. Pablo Marçal. Esse pessoal está usando só a Bíblia. Mas eu acho que eles já perceberam que cristão de verdade não cai na lorota deles. Sim. Aí eles já começaram agora a usar coisas de Israel. Tanto que Tiago Nigro, vou citar nomes, não estou nem aí.
Me peguem se quiser depois. Levou a mulher dele e ele mesmo batizou a mulher dele no Jordão. O cara, eu não sei nem se é cristão, para falar a verdade. Ele pegou a mulher dele, batizou ela. É lógico, todo mundo viu isso, quem acompanha as redes sociais, viu isso e falou assim, mas como pode? Que bagunça é essa? Ah, mas ele não é um coach. Ele não é coach direto, ele não dá, mas ele dá palestra. Ele se junta com esses caras para fazer. E qual é essa liberdade? Por que nós, como cristãos, não conseguimos conter isso? Porque qualquer dia, qualquer um vai chegar lá, não vou batizar, vou consagrar alguma coisa, vai virar bagunça. Concorda comigo? Sim ou não? Concordo. Isso tudo é uma ignorância cultural, uma ignorância e um antissemitismo terrível. Porque dentro dessa perseguição e dessa degradação de pensamento, eles colocaram Israel fora do plano da salvação. Então, é tipo assim, você tem um irmão, você é o irmão mais velho? Não, eu sou do meio. Você é o do meio, seu irmão mais velho sempre vai ser seu irmão mais velho. Sim. Ele nasceu primeiro, pronto, acabou. Ele pode errar, mas quem nasceu primeiro? Ele. Depois foi você. Depois eu. Israel é a mesma coisa, é o irmão mais velho, mas Sim. continua sendo filho. Continua sendo filho. E o pai ama tanto o filho mais novo quanto o mais filho mais velho. E o que é a noiva do cordeiro? É uma mistura de Israel com gentios. Com certeza. A noiva do cordeiro, a igreja, eclésia. Engraçado que essa palavra igreja, no hebraico, você fala carral. Carral é aplicado como assembleia. Então, a igreja ela é composta de judeus convertidos a Cristo e gentios. Essa é a igreja. Não tem essa Assembleia de Deus, a Batista Quadrangular. Não, a igreja é para todo aquele que crê no Filho. Sim. Então se prega uma segregação. Olha, você vai para o céu se você entrar em determinada denominação. Essa aqui você vai, essa aqui não. Nós somos salvos pela graça de Deus. E nós precisamos entender que há um plano escatológico para Israel. Deus não se esqueceu do seu povo. Está escrito em Romanos. Deus ainda tem um plano de salvação para a nação de Israel. E essa é uma das dúvidas de muitas pessoas, pastor Léo, sobre o plano de salvação. O senhor pode falar sobre o plano de salvação para Israel? Para que eles entendam escatologicamente qual é o plano de salvação para Israel? Oi? Sobre o plano de salvação, o senhor pode falar? Plano de salvação para Israel? Escatologicamente? Há várias visões escatológicas. Dentro dessas visões escatológicas, Israel vai ser salvo ali depois da grande tribulação, quando diz Israel um todo, não aqueles judeus messiânicos. E os messiânicos são servos do Senhor, mas boa parte vai ser salva ali. Há por exemplo, a linha do dispensionalista, que a igreja vai ser arrebatada, depois de 7 anos da grande tribulação, Jesus vai voltar com a igreja, quando eu digo se referir à igreja, os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro para socorrer a Israel. Socorrer a Israel. E esse aqui eu estou aplicando uma visão teológica, que tem muita gente que pensa diferente. Ele vai pôr o pé no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, o monte vai rachar, Israel vai passar no meio ali. Eles vão reconhecer ele como Machia, e daí por diante. Por que eles não reconhecem? Boa parte, porque eles acreditam que foi a Igreja Católica que escreveu o Novo Testamento. E eles acreditam que foi manipulado. Eu conheci com um rabino amigo meu, ele disse assim, cara, se não fosse a Igreja Católica que tivesse manipulado isso aqui, eu acreditava 100% que Jesus era o Messias, porque o que está escrito aqui não tem como refutar. Só que a gente sabe que a Igreja Católica manipulou. Erros de tradução, por isso que eles não acreditam. Olha que coisa diabólica. Ah, então é por isso que eles não acreditam. E dentro dessa visão, por exemplo, os rabinos, eles acreditam, então, assim, que quando Jesus vier, vamos dizer assim, eles acreditariam que Jesus é o Senhor, que seria o mesmo Jesus daquele tempo? Porque nós sabemos pela Bíblia que eles vão acreditar. Todo olho verá, toda boca confessará que ele é o Senhor. Mas hoje, por exemplo, um rabino, se chegasse para ele, será que ele acreditaria? Se você apresentar para ele o Jesus judeu, ele te ouve. Sim. Mas para se cumprir a profecia que Paulo diz, de Isaías 29, estão cegos, mas não deixou de ser filho. Mas é um filho que precisa de uma restauração. Eles só vão ter essa restauração através de Cristo, o Messias. Mas para terem essa restauração,
ao que a Torá vai dizer. Como irão se não há quem? Como crerão se não há quem pregue? É necessário pregar o Jesus, não o Jesus que excomungou o judeu, o Jesus com aquela roupinha vermelha, aquele olhinho azul, não. O Jesus que usava talit, o Jesus que usava o tzitzit, que usava o kippah, o Jesus que guardava o shabat, o Jesus que celebrava as festas, o judeu, o Jesus judeu. Sim. Não esse Jesus romano aí. Esse Jesus romano é uma fraude. Ele é uma fraude. Não é o Jesus da Bíblia. Sim. A Igreja Católica, então, ela Sim. Ela, desde aquela da primeira era, ela vem tentando destruir a imagem de Cristo. Eu não falo que eles usaram só a imagem de Cristo, mas destruir. Pelo menos essa é a minha visão. Uhum. Porque de lá para cá, o que nós vemos até agora é um Cristo que saiu de um âmbito judeu, um âmbito ali do Oriente Médio, para chegar ao modo ocidental muito pomposo. É um Cristo que é mais parecido com Nova York, do que verdadeiramente com Israel. Sim. É um Cristo que, na nossa visão, eu não assisto aquela série The Chosen, mas eles colocaram um Cristo muito cinematográfico. Não, e isso faz com que os judeus olhem e falem assim, não era assim o nosso povo. Até mesmo as novelas da Record. A gente olha e vê filmes, novelas, séries que apresentam um Cristo muito pomposo e não como deveria ser. E parece que Cristo nunca segue regras. Já percebeu isso? O Cristo parece que nunca segue regras, principalmente em séries. Agora imagina isso. Hoje nós temos como tirar a contraprova e ver tudo na realidade com a Bíblia Sagrada. Mas agora vamos imaginar isso aí há 600, 700 anos atrás. Vamos imaginar isso aí quando o catolicismo começou a arrebentar com tudo, como século XVII, XVIII e XIX, que os monges, além de trabalharem com tecnologia, eles estavam pegando a Bíblia e enfiando goela abaixo. Poxa, imagina isso. Se falar aqui o que aconteceu na Inquisição ali do século XV até o século XVIII, aqui eu vou preso aqui, essa rede cai, né? As atrocidades que foram cometidas por causa de uma religião. Cavaleiros Templários, cruzadas, guerras, quem se convertesse morria, bens confiscados, judeus mortos, protestantes mortos, acusava os protestantes de serem bruxos porque falavam em línguas, os dons espirituais. O que faziam com os protestantes? Fogueira. Acusava de bruxaria. Isso. Até porque nós estamos falando que a Igreja Católica como eu sempre digo, é o braço forte de Roma. O Roma se adaptou ao cristianismo. Ela se adaptou a esse cristianismo fajuto aí e através dos séculos tem imposto a força de Roma. A mesma força que matou cristãos no Coliseu, a mesma força que matou o apóstolo Paulo, matou Pedro e os demais. Só trocou de segmento. Mas é a mesma Roma. Uma das coisas que mais marcam é o seguinte, é que quando a gente vê, igual você falou assim, queimaram os cristãos. Quem fez isso foi Nero. Nero fez isso. Então eles só continuaram com a mesma ideologia, com a mesma ideia. Mesma ideologia, mesma coisa. A mesma ideologia, assim, eu respeito todos eles, mas eles não se enquadram dentro do plano escatológico bíblico, nem da Torá, nem da Brit Hadashah do Novo Testamento, no que tange a salvação. Sim. Isso é fato. Eles assim, na minha opinião, se tornaram-se, assim, a palavra que eu utilizo, até impostores no verdadeiro cristianismo, ao longo dos séculos. Sim. Que a verdade detém-se nos sacerdotes, nos bispos, só eles que têm que ler a Bíblia. Até hoje, se você vai nesses lugares, eles te dão um papelzinho para você ler, você não detém a Bíblia. Isso é uma metodologia deles, uma metodologia do século XVI, inquisitiva. É verdade. Para gerar inquisição mental, para você não aprender. Aquilo que se fala lá naquele papel que está lendo, você não vai conferir nas escrituras. Você não vai ler aí, ver o protestantismo, a questão dos protestantes, porque os protestantes eram mortos em fogueiras por eles, perseguidos, bens confiscados, mulheres mortas e filhos mortos. Com certeza. E isso a gente está percebendo que agora com essa guerra, voltando para a guerra em Israel, quantos católicos, gente, eu estava vendo quantos católicos.
Gente, eu não estou falando nem de outras religiões, estou falando do catolicismo. E também tem alguns irmãos protestantes que estão acabando com Israel, dizendo assim, não, mas tá bem feito. Antissemitas. Antissemitas. Esse povo, como eu falo, o povo com espírito de Hitler. Não, porque Israel tem que aprender, porque que eles estão achando? Eu vi isso outro dia nas redes sociais, eu parei sim e fiquei analisando. Como é que pode alguém olhar e falar dessa forma? Eles que se ferrem, bombardeou e foi pouco. Antissemitismo. Israel é xodózinho do mundo, o que está acontecendo? Não é assim não. Quantos países no mundo, eu falei, gente, mas nunca leram a Bíblia? Mas não conhecem as promessas de Israel? Não sabe quem abençoar será abençoado? Meu Deus, o que tem na cabeça desse povo? Você entende, pastor Léo? Sim, é um antissemitismo que foi propagado ao longo dos séculos, principalmente pela nossa mídia global. Sim. Essa mídia global, essa mídia brasileira, e por aí vai. Dentro disso se enrostiu, e o que está acontecendo hoje é o que está se repetindo quase na Segunda Guerra Mundial. Sim. A caça a judeus. Olha o que está acontecendo na Europa agora. As manifestações pró-Hamas, pró-Palestina. Eu vi lá, você viu na França? Sim. Que diria a Europa? Tiveram que fechar até o Louvre, o museu. Porque os palestinos querem matar judeus. Sim. Querem matar. A ideia desses caras do Hamas é matar judeus. Não é diálogo por terra. É genocídio. Extermínio de raça. Sim. Eu estava vendo que esse fim de semana eles lançaram tantos mísseis. Mais de 500 mísseis ao longo de tudo aí. Mandaram mais de 500. E as profecias vão se cumprindo. E Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. E o povo ainda não se despertou. Verdade. Parece que a igreja não só dorme, mas parece que ela está, assim, apagada. Apagada no sentido de que, como uma lâmpada, parece que, além de faltar azeite, não tem mais fogo. Sim. Muitos, falando parte da igreja, do corpo de Cristo, eles não querem fazer mais nada para Deus. Uhum. Eles não são verdadeiros no que fazem, não servem a Deus, eles servem aos seus próprios interesses, aos seus próprios destinos. Eles querem estar num ambiente por colocação social. Ou seja, estou na igreja porque todo mundo está. No Sim. dia que a igreja não for mais importante, eu saio da igreja. Para eles não faz sentido falar de arrebatamento de igreja, não faz sentido falar em céus, não faz sentido nada para eles. Escatologia para eles é só um termo meio, vamos dizer assim, aterrorizante. Conto de fato. É lá de fogo, é fogo, não sei o quê. Eles não gostam disso. E o que será desse povo, pastor? Se não se arrepender, é fogo eterno. Agora, por exemplo, pessoas vão nos assistir hoje. Nós já estamos chegando ao final. O que será dessas pessoas que muitas vezes passam tempos e tempos olhando as mídias sociais, olhando a Bíblia e não lendo a Bíblia? Eu falo olhando. Olhar uma coisa, ler outra. Ler a outra. Nas mídias sociais eles interagem, vivem aquilo. Mas o que eles deveriam viver, que é a palavra de Deus, fundamento, eles não vivem. E eles estão nos assistindo agora, pastor. O que podemos dizer para eles? O conselho que eu dou para vocês, Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto, na dispensação da graça. Que vai chegar um tempo que a trombeta vai soar. E se você estiver com a vida desconcertada, você não vai subir para o céu para encontrar com Cristo. Então é isso aí. Vamos terminar, pastor? Vamos terminar. Estamos chegando aí ao fim. Mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Estamos ali na Central agora. E até breve, pessoal. Fiquem conosco aí. Vamos gravar mais episódios. Vamos falar mais. Mande as suas perguntas, suas dúvidas teológicas, que nós vamos tirar as suas dúvidas. Que Deus abençoe. Estamos finalizando mais um podcast. E fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço e até breve.